Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, eu sou professor de Geografia aqui do SAI Digital, né? E hoje nós estamos aqui para começar aí uma série de 4 aulinhas, 4 encontros que eu vou ter com você, para nós pensarmos algumas ideias que estão presentes lá na última unidade do seu livro, né? Então vai ser o capítulo 1 e 2, e nós temos 4 encontros aí para nós conversarmos um pouquinho a respeito disso. Algumas características que são importantes aí, tá? Então hoje nós vamos falar um pouquinho mais do que? Nós vamos falar um pouquinho aí de uma coisa chamada de regionalização mundial. Parece ser uma coisa tão complicada, mas ao mesmo tempo não é não. É muito simples, muito fácil e muito legal, certo? O que é isso? Primeiro, ideia de regionalização. Então, a ideia de região é um conceito muito importante para a geografia, que ela consiste em quê? Em você pegar uma parcela do território, nesse caso nós estamos pegando a totalidade porque é mundial, e dividi-la em partes, em regionalizar. Só que para fazer isso acaba acontecendo o quê? Acaba acontecendo que você vai eleger qual é o critério. Essa é a ideia de região. Então a gente vê que basicamente agora aqui a nossa preocupação é entender um pouquinho como é que se deu essa regionalização, essa divisão dentro da geopolítica do nosso planeta, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então o que acontece? Vamos lá contar um pouco dessa história para você ficar por dentro disso. Então basicamente nós encontramos aí que final da Segunda Guerra Mundial, nazismo derrotado, correto? O que tinha acontecido? O Hitler tinha tentado invadir também a União Soviética. E os soviéticos, por assim dizer, eles foram aqueles que ajudaram, de uma forma ou de outra, a vencer essa guerra, vencer o nazismo, né? Então, opa, todo mundo bem, todo mundo legal, nós derrotamos o monstro. Só que daí, nós vamos dizer que basicamente a partir de 1947, começa a existir um novo conflito, que não é um conflito direto no nosso planeta, mas sim a gente costuma dizer que ele é um conflito ideológico, que a gente chama esse conflito de Guerra Fria. Por que Guerra Fria é um conflito ideológico? Porque nessa Guerra Fria acabava acontecendo o quê? Que você tinha 2 grandes blocos. Então a gente costuma dizer que o nosso mundo naquele momento, ele era considerado um mundo bipolar. O que significa os 2 polos? De um lado você tem o socialismo, representado pela União Soviética, pelo Pacto de Varsóvia, e por outro lado você tem o capitalismo, né, encabeçado pelos Estados Unidos, pela OTAN, que era justamente essa força militar, né? Então, a partir desse momento ali, finalzinho da década de 40 até final da década de 1980, nós estamos com esse mundo dividido, com esse mundo bipolarizado. E os outros países do planeta? O que é que acaba acontecendo com eles? Eles, de uma forma ou de outra, eles também estão aí, por assim dizer, nesse tabuleiro geopolítico. E se busca nesse primeiro momento, como é muito comum a ciência fazer, o que você busca fazer? Você tem que organizar, né? A ciência carrega essa dificuldade. Você tem que colocar cada um na sua caixinha, né? Pegar toda a desordem, ó, vamos classificar, colocar ela nessa caixinha, naquela caixinha e na outra caixinha e assim por diante. Então essa é uma característica muito forte que nós encontramos aí do conhecimento científico, não é mesmo? E nessa foram criar a tal da regionalização do mundo. Então, esse mundo regionalizado, ele acabou sendo um mundo que nós dividimos eles em 3 grandes grupos de países.
E a gente chama esses 3 grandes grupos de países do quê? De primeiro, segundo e terceiro mundo. Quem eram nesse pacotão, por assim dizer, os chamados países do primeiro mundo? Eram os países capitalistas desenvolvidos. Basicamente os industrializados, não é mesmo? Então, por exemplo, aqui na América nós temos o Canadá e os Estados Unidos. Uma parte muito significativa da Europa, chamada Europa Ocidental. Você tem Israel, você tem Japão, Austrália e Nova Zelândia. Certo? Esse é o primeiro mundo. O segundo mundo, quem é? São os chamados países socialistas, desenvolvidos. Basicamente, mas não exclusivamente, representada pela União Soviética. E daí você vai ter uma coisa chamada de terceiro mundo, que eram tanto os capitalistas como os socialistas, não industrializados, não desenvolvidos, eram os países pobres. E assim foi o mundo. Foi se regionalizando. Só que ali no final da década de 80, início da década de 1990, nós acabamos percebendo o quê? Nós acabamos percebendo justamente que o mundo vai passar por mudanças. O modelo soviético é vencido. O capitalismo, representado pelos Estados Unidos, é o grande vitorioso. Então o que acabava acontecendo? Surge na década de 90 uma nova ordem geopolítica, agora sem União Soviética, que deixou de existir. Certo? O que é que nós encontramos nesse novo momento aí? Nós vamos encontrar que nesse novo momento também muitas coisas vão se alterar. Já não faz mais sentido dividir esse mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, por quê? Porque já não tem socialismo mais. O que se tem o socialismo não é significativo. Então busca-se a partir de 1990 uma nova mundialização do planeta. Tá? Tem uns que vão dizer assim, ó, agora nós vamos ter uma lógica unipolar. O mundo só tem um polo. E qual é esse polo? É os Estados Unidos. Potência econômica e a maior potência militar do planeta. Tá? Tem gente que já vai dizer assim, ó, calma lá. A gente pode dizer também que existe uma coisa chamada do quê? De ordem multipolar. Porque além dos Estados Unidos, vão surgir outras potências que são potências mais regionalizadas. Então você já percebe aí que, por exemplo, lá dentro da Europa, vem uma Alemanha surgindo e surgindo com tudo. O Japão vai se transformar na segunda maior economia do planeta à época. Você vai ter que a China chega nesse século XXI aí como sendo o quê? Como sendo também uma das potências do planeta. Tá? Talvez até nós tenhamos uma ordem unipolar do sentido militar do termo, né? Que vai ser, sem sombra de dúvidas, os Estados Unidos a grande potência que nós encontramos aí. Mas, por outro lado, nesse tabuleiro da economia mundial, também você tem muitos agentes aí. Mas, se bem na verdade, é o seguinte, sabe? Nós vivemos em um determinado momento da história da geopolítica mundial que é tudo muito rápido, muito dinâmico e está se alterando. Você pode ter certeza absoluta que qualquer uma dessas duas últimas classificações que eu chamei a sua atenção aqui, ela com toda a certeza do mundo, ela não vai ser uma classificação, por assim dizer, eterna. Podem surgir novos jogadores, novos atores nesse teatro, que é o tal da geopolítica mundial. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Eu vou ler algumas questõezinhas aqui para nós, que é justamente para você ter um registro lá no seu caderno e coisa parecida, a respeito de algumas coisas que nós conversamos e mais coisas que nós iremos conversar ainda lá para frente. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui então, que eu fiz. Olha lá, primeira questãozinha que eu queria que você pensasse um pouco. Aí ó, como se dava a classificação econômica dos países durante a Guerra Fria?
Então é isso aí, né? Como é que se dava essa classificação? Tinha o primeiro mundo, seria o dos países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, seria dos países socialistas e industrializados. Restaria terceiro mundo, países capitalistas economicamente subdesenvolvidos e geopoliticamente não alinhados. Então o que nós encontramos aí, que essa é a classificação que ela durante muito tempo, né, a regionalização do mundo que foi utilizada lá, principalmente durante a Guerra Fria, tá? Segunda questãozinha com você aqui agora, presta atenção. Olha lá, ó. O que significa a expressão nova ordem mundial? E aponte suas principais características. Então, nova ordem mundial é a lógica internacional da ordem de poder entre os estados nacionais no período que sucede depois a Guerra Fria. A nova ordem mundial é caracterizada pela unimultipolaridade, uma vez que temos a supremacia dos Estados Unidos no campo bélico e político e a emergência de várias potências no campo econômico: China, União Europeia, Japão e os próprios Estados Unidos, tá? Então foi isso que eu chamei a atenção para você. É essa ideia que nós temos aí de alguns acreditar que é une do ponto de vista econômico e militar, mas se tem a presença de múltiplos polos aí também. Seguindo lá, ó, o que nós temos mais aqui? A divisão mundial em países de primeiro, segundo e terceiro mundo tornou-se obsoleta perante a nova ordem mundial. Explica em linhas gerais as principais características da nova divisão. Então o que nós temos? A nova divisão divide o mundo em países do norte e países do sul, né? Os ricos e os pobres, como eu chamei sua atenção, e seus critérios econômicos. Dessa forma, os países considerados desenvolvidos localizam-se ao norte e os países subdesenvolvidos localizam-se ao sul, né? Então foi basicamente essa ideia que nós trabalhamos juntos aí, correto? Agora eu vou deixar para a nossa próxima aula, para o nosso próximo encontro, mais uma atividadezinha que eu gostaria que você pesquisasse, que eu gostaria que você corresse atrás aí. Vamos dar uma olhada lá comigo? Então tá aqui, ó. A primeira, sobre a economia globalizada. A. Homogeneizou as culturas e reduziu a discrepância econômica entre os países. Integrou a economia e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. Deu visibilidade às minorias e povos culturais de recantos isolados do mundo. Quase anulou a xenofobia e os conflitos étnicos e religiosos em todo o mundo. 2. São características da globalização. Então você vai analisar todas essas alternativas aí e apontar uma correta. Lá na hora nós fazemos a leitura disso. E por fim nós vamos falar da Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica da década de 70, implementou importantes mudanças na economia daquele país. No contexto internacional da época, a política econômica da governante foi associada a estratégias vinculadas à prática do fordismo, trabalhismo, corporativismo ou neoliberalismo. Então talvez você vai fazer uma pesquisa aí sobre a nossa Dama de Ferro e vai dizer se suas ideias, a qual dessas correntes elas se encaixam aí. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Abraço!